Começamos mais uma aula da Boa Aula com o mini curso Escola Comunidade Inclusiva, e a nossa agenda de hoje é o projeto da escola. Vamos começar com a síntese da aula 1, rapidinho, em que nós tratamos do contexto pessoal, cultural, social e laboral que deve ser trabalhado na educação básica. Desde quem somos nós, como aprendemos, como lideramos e como trabalhamos. Trabalhamos ainda a educação inclusiva e a educação especial, mostrando as suas diferenças. E os conceitos em relação a essas duas ações, processos, durante a educação formal na legislação brasileira. E terminamos a primeira aula recomendando o desenvolvimento profissional dos envolvidos no ato educativo na educação básica e a conscientização da comunidade. Na segunda aula, nós tratamos das dimensões e competências para a educação inclusiva. Falamos sobre comunidade escolar, comunidade de aprendizagem, comunidade de prática, as relações de interação, cooperação e colaboração que acontecem numa sociedade inclusiva. Falamos dos processos inclusivos e finalizamos com as recomendações de formação profissional em serviço, no que tange a metodologias, tecnologias e avaliação. E na nossa aula de hoje, na terceira e última aula deste minicurso, nós falaremos sobre comunidade inclusiva ou comunidade colaborativa. Não só docentes colaborando entre si, mas toda a comunidade escolar e no entorno da escola, para que se tenha uma educação de excelência, sem a necessidade de se rotular especial e inclusiva. Como? Nesta aula, nós vamos falar um pouquinho. E eu começo com uma definição do professor Nilson José Machado, da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, no seu livro Educação, Projetos e Valores, em que ele diz: educação é a arte de conduzir a finalidades socialmente pré-figuradas, o que pressupõe a existência e a partilha de projetos coletivos, que se configurem como o entrelaçamento de uma fecundação mútua entre projetos individuais e projetos coletivos. A educação para a cidadania significa prover o indivíduo de instrumentos para a plena realização de uma participação motivada e competente, de modo a realizar uma simbiose entre interesses pessoais e sociais, e desenvolver uma disposição para sentir em si as dores do mundo e semear um conjunto de valores universais que se realizam com o tom e a cor de cada cultura. Essa definição, para mim, é sensível, brilhante, ampla, e é essa concepção que nós temos de educação e que trazemos neste minicurso. Quais foram e têm sido as dimensões da educação ao longo do século XX e nesse começo do século XXI? Em relação a o que é especial, ao que é diferente. Então, nós tínhamos, através da história, uma marginalização, em que a deficiência era considerada como algo permanente
E a sociedade como um todo se mantinha omissa em relação à organização desses serviços. E esses serviços, como nós vimos na aula anterior, eram de responsabilidade clínica. Depois nós passamos, na década de 60, 70, para o assistencialismo, considerando ainda a deficiência permanente. Então, o protecionismo em relação às pessoas com necessidades especiais de qualquer ordem. De qualquer ordem, eu quero dizer aqui, não só as necessidades por deficiências ou altas habilidades e superdotação, mas as necessidades especiais que pessoas de diferentes origens, de diferentes etnias, de diferentes níveis sociais, de diferentes idades, apresentam no conjunto da sociedade. E aí nós temos, desde a década de 1990, uma preocupação com a educação no sentido de reabilitação, desenvolvimento de autonomia. A mudança é possível. Vimos alguns aspectos dessa mudança na aula passada, mas ela precisa, na educação básica, ser proposta a partir da organização dos serviços educacionais para todos, com foco na agência do estudante, qualquer que seja a sua singularidade, e a partir de uma aprendizagem colaborativa, em que o indivíduo não se sente isolado, sozinho, marginalizado. Assistimos também, nas últimas décadas, as mudanças de deficiência para necessidade especial, do caráter permanente para o caráter transitório, da adaptação à sociedade para a inclusão na vida e na sociedade. E estamos no momento, né, a partir de 2018, 2015 para alguns, em outros estudos já desde 2000, procurando acolher. Então, não basta você ter uma legislação para colocar o indivíduo, a criança, o jovem, o idoso dentro da sala de aula. É preciso que, além desta inserção, integração, inclusão, que o indivíduo seja acolhido. Pertencimento, atuação e produção. O que quer dizer isso? Ao ser acolhido, ele vai criar um sentimento de pertencimento. Ele vai estar envolvido, participando, agindo com os outros. E vai estar produzindo conhecimento, produzindo arte, produzindo gastronomia, produzindo. Então, esta mudança, ela é fundamental, porque é esta possibilidade de mudança que vai vencer a incompetência da escola para a educação inclusiva. Nós fizemos algumas pesquisas e constatamos que boa parte das teses, dissertações, trabalhos em eventos responsabilizam apenas os docentes como os não inclusivos, aqueles que não incluem, aqueles que integram, inserem na sala de aula, mas que não conseguem esta acolhida. E nós sabemos que não é assim. A responsabilização não pode ser apenas do professor. Também descobrimos que o entendimento sobre educação inclusiva é insuficiente.
por parte dos gestores, por parte das famílias, por parte dos professores, dos demais colaboradores da escola. Falta de formação adequada para lidar com a inclusão das pessoas singulares, das pessoas diferentes e também das pessoas iguais. Falta de familiarização com as tecnologias. Então, nós temos em 3 níveis essa falta de familiarização. O desconhecimento da existência de novas tecnologias, ou de tecnologias muito antigas, mas necessárias, resistência às novas tecnologias e a falta de competência no uso quando elas estão disponíveis. Falando de resistência, por exemplo, muitas das secretarias de educação municipais e estaduais adotaram o que os professores chamam de plataformização da educação. O que quer dizer isso? Estas secretarias fizeram convênios, parcerias com empresas de TI, com plataformas de aprendizagem, e passaram a exigir dos professores a sua utilização. O que eu tenho dito para os meus alunos, para os meus orientandos, é que se a plataforma está disponível, eu preciso me apropriar dessa plataforma para oferecer o melhor para os meus alunos. Ao invés de nos colocarmos resistentes, aproximemo-nos destas secretarias, dos supervisores, dos treinadores, e como que nós podemos aliar a nossa vontade, o nosso conhecimento e o uso dessas plataformas para que os alunos tenham melhor desempenho e melhor aprendizagem. Outro elemento indicativo da incompetência da escola são as atitudes não apropriadas. Então, muitos dos professores que foram preparados, ou pelo menos receberam uma formação para trabalhar com a educação especial, muitos ignoram as deficiências do aluno. E se ele está na sala de aula, ele tem que fazer o que todo mundo faz. Ele não é inclusão? Então ele precisa me responder da mesma maneira que os outros. Outros professores ignoram o aluno. Então colocam o aluno com uma atividade ou com o seu intérprete de Libras ou com a sua maquininha de Braille num canto e ignoram. E há outros que se imbuem do papel de fazer o melhor para aquele aluno, que exageram os cuidados ao aluno, sem entender que ele tem alguma deficiência, mas que ele tem muitas possibilidades, muitas potencialidades. Então, nós precisamos, a partir de tudo que nós já conversamos nas outras aulas, nós precisamos trabalhar com uma mudança da mentalidade da deficiência para a competência. E nessa medida, nós podemos até juntar a modalidade de educação especial e a filosofia de educação inclusiva, combinando-as para que todos os estudantes, não só o aluno que está presente, o aluno que estuda, todos os estudantes
saiam de um paradigma deficitário para um paradigma da inclusão. Então, olhando essa figura que nós temos, de um lado, o aluno sendo considerado subnormal, com incapacidade, então, ele era, né, na década de 70, portador da deficiência, incapaz, considerado uma doença, né? Foi mudando a mentalidade e mudando a legislação, incluindo-se os estudos de psicologia, de sociologia, de pedagogia, de medicina, e chegou-se a uma normalização. Então, aquela visão da década de 70, 80, até 90, em que o aluno com deficiência, a pessoa com necessidade especial, precisava se adaptar ao grupo. Ele precisava se adaptar aos normais, que é o período de normalização. E aí todos esses estudos foram avançando, e com as conferências internacionais, as legislações diferentes, os estudos, fomos passando para a consideração não da incapacidade, mas a concepção de diversidade. O que nós temos na escola são pessoas diferentes, singulares, com competências e limitações. Certo? E daí nós passamos para uma nova mentalidade. Isso está muito bem estudado no artigo Deslocamento do Paradigma Deficitário para a Inclusão, da Castellano Montoya, que foi trabalhado e aprofundado pela Santa Rosa e a Conforto em 2012. Então, a concepção principal com a qual nós trabalhamos, seja para a educação especial ou para a educação inclusiva, sempre lembrando, né? A educação inclusiva é uma filosofia e a educação especial é uma modalidade. O conceito de diversidade engloba aceitação e respeito. Aceitação do outro e respeito pelo outro. Mas não fica só nessa, eu sou boazinha, vou aceitar. Não, é mais, eu preciso enxergar, eu preciso escutar, eu preciso acolher o outro, entender que cada indivíduo é único e reconhecer nossas diferenças individuais nas dimensões de raça, gênero, etnicidade, orientação sexual, status socioeconômico, idade, habilidades físicas, crenças religiosas, crenças políticas e até ideologias. Essa é uma definição que a City University of New York, em Queensboro, traz na sua missão. E eu achei muito interessante, por isso que eu trouxe esta citação aqui. A diversidade nas escolas, ela é presente, porque ela é presente na nossa sociedade, porque nós somos diferentes. Nós somos pessoas com sentimentos, com formação, com origem, com aspecto físico diferentes. Não há duas pessoas iguais. As diferenças representam grandes oportunidades de aprendizado. Oferecem um recurso grátis, abundante e renovável que é importante nas pessoas e nas escolas. O que é diferente não é igual. Então, o que é diferente traz novos conhecimentos, novos sentimentos,
novas oportunidades para nós crescermos. Esta citação é de Barth, no A Personal Vision of a Good School, em 1990. Então, vocês vejam que estas preocupações são longínquas. E por que você pula de diversidade para avaliação? Porque quando o professor é preparado para a avaliação, para a aprendizagem, o professor vai deslocar a sua prática da avaliação somativa, da preocupação se o estudante aprendeu ou não aprendeu, se está progredindo ou não, do final do processo para o processo todo. Desde o começo, quando ele faz um diagnóstico, como nós já falamos nas outras duas aulas, como durante cada etapa, cada unidade, ao longo de todo o período letivo. Esta avaliação, ela muda a concepção do conhecimento, do desenvolvimento, da construção do conhecimento, de habilidades e de atitudes. Porque parte de uma aprendizagem individual e competitiva para uma aprendizagem coletiva, de preferência colaborativa e consensual. Então, nós não temos inimigos dentro da sala, adversários, pessoas que não se entendem. Nós temos colaboradores, pessoas que trabalham e crescem e se desenvolvem em conjunto. A avaliação sumativa, ela é classificatória, melhores e piores, primeiros e últimos. A avaliação formativa, ela vem da avaliação diagnóstica, ela é investigativa e reflexiva. A avaliação somativa, ela foca na memorização. Enquanto basta o indivíduo memorizar, responder aquelas questões, e ele é classificado e considerado competente. Na avaliação formativa, a aprendizagem se incorpora ao desempenho do estudante, do aprendiz. Ela depende da compreensão e da aplicação. Essas ideias com as quais eu comungo são tratadas também pela Santa Rosa e pela Conforto. Então, a avaliação formativa, nós temos, né, ela como diagnóstica, auxiliadora e orientadora. Ela é diagnóstica porque ela verifica como que o estudante, com as suas limitações, com as suas altas habilidades, com a sua superdotação ou com sua deficiência, como ele está naquele momento em que começa o processo. Ao longo do período, o professor, acompanhado e apoiado pelo pedagogo, pelo corpo pedagógico, vai acompanhando e verificando e avaliando para perceber o que está sendo aprendido, o que está tendo dificuldade, e orientando para a regulação ou para o aprofundamento. Então, através de comentários nos espaços de produção de cada estudante, reflexões em equipes de estudantes primeiro, depois levando para a sala dos professores com o corpo pedagógico, nos fóruns de discussão, através das orientações verbais em sala de aula, por exemplo, ou por mensagens eletrônicas. A avaliação entre pares, fazendo com que os estudantes acostumem-se a
trabalhar em pares, em equipes, com uma mediação pedagógica síncrona na sala de aula, através da webconferência, quando necessário, ou através do chat, se possível. Então, essa avaliação formativa, ela é importantíssima, não como último elemento que eu estudo na minha formação inicial ou nas formações continuadas. Ele é o ponto de partida para eu poder começar a conhecer e acompanhar o desenvolvimento do meu estudante. Com todo esse contexto que vimos nas aulas anteriores, e com esta observação sobre a importância da avaliação, nós propomos que a escola tenha um projeto de escola-comunidade inclusiva. Algumas escolas já são inclusivas. Se ela não é de forma suficiente, nós, professores, diretores, pedagogos, famílias, precisamos melhorá-la. E se ela não é, precisamos transformá-la. E aí eu trago uma concepção do Tony Bates, um estudioso da educação na era digital, um dos pioneiros da educação à distância, em que ele escreve: mudar uma cultura dominante para existente é muito difícil. Entretanto, novas tecnologias possibilitem que os novos ambientes de aprendizagem sejam desenvolvidos e, portanto, oferecem uma oportunidade para se desenvolver uma espécie de cultura na qual aquele ambiente de aprendizagem poderá servir melhor seus alunos. Então, eu gosto dessa colocação do Bates, porque eu substituo aqui, né, a questão da educação à distância pela educação inclusiva. Se nós temos uma cultura que ainda é dominante em muitas escolas, de competição, de valoração de alguns em detrimento de outros, nós precisamos desenvolver uma nova cultura. E cada um de nós é responsável para que esse desenvolvimento ocorra. E aí o professor, tanto o professor quanto o gestor, tem um papel fundamental. Já falamos um pouco na aula passada sobre a formação do gestor. E hoje eu vou centrar um pouquinho mais na do professor. O professor precisa agir como profissional. Ele não pode ser tio, tia, não pode ser coleguinha, não pode ser burocrata. O que é um professor burocrata? Ele chega na escola, pontualmente, pega o diário de classe, vai para a sala, cumpre religiosamente o plano de ensino, mas será que meus alunos aprenderam? Se não aprenderam, é culpa deles. Não, o professor, como profissional, ele tem a responsabilidade pelo acompanhamento e pela tentativa, pelo menos, de descobrir o que é que não está permitindo que o seu aluno aprenda. Se nós falamos colaborativamente, se nós agimos colaborativamente, o grupo de professores vão conseguir detectar e providenciar mudanças na cultura da escola para que esses alunos se tornem estudantes. Como participante de uma comunidade de aprendizagem. Se a minha função é fazer o outro aprender, eu estou numa comunidade de aprendizagem.
a atuação do professor, ela é necessária para a redefinição do desenvolvimento profissional docente. Porque se o professor não se manifesta, aceita ou vai apenas participar das greves, essa condição não vai mudar do seu pertencimento a uma categoria profissional. Então, essa categoria profissional, como tem os engenheiros, os médicos, os advogados, os terapeutas ocupacionais, os fisioterapeutas, e os professores não têm uma categoria profissional com uma definição de profissional, com uma carteirinha, como a gente costuma dizer, de professor. Quando um engenheiro rompe as regras do Conselho Regional ou do Conselho Nacional de Engenharia, ele tem que prestar contas. E, infelizmente, quantos professores nós temos nas escolas acomodados, cansados, com burnout, e que tudo isso, cada um no seu isolamento, tudo isso se reflete na aprendizagem dos estudantes. Redefinição da responsabilidade do trabalho docente em uma sociedade transformada pelas tecnologias digitais. Agora nós estamos enfrentando uma decisão de não se ter mais celular na sala de aula. Os estudos de neurociência demonstram o perigo, o mal que o celular em excesso para as crianças desde 1 ano faz. Mas não basta uma lei para proibir, é necessário que se conscientizem os pais, que se demonstrem para os professores que os professores precisam se apropriar dessas tecnologias digitais para o seu desenvolvimento, mas não podem transferir a sua responsabilidade de professor para o celular. Então, são alguns pontos que são muito discutidos hoje e que precisam ter a atuação do professor, atuação de fato no projeto da escola, para que a escola se torne inclusiva e também a sociedade se torne inclusiva. Outro ponto é o trabalho em rede de colaboração. Para isso, a escola precisa de um apoio externo para criar um espaço da diversidade. Esse apoio externo pode vir da comunidade, do entorno da escola, pode vir das secretarias de educação, pode vir da associação de pais e mestres, que foram eliminadas praticamente das escolas. Precisa de um modelo de apoio externo para a formação do professor. Precisa da colaboração família e escola para o desenvolvimento integral do aluno. A escola não pode ter a função deste desenvolvimento integral sozinha, porque existe toda uma formação pessoal que depende da família, que não depende do Estado, depende da família, com os valores, com as tradições, os costumes daquela comunidade. Ações de desenvolvimento profissional de todos os educadores profissionais para além do professor de educação especial. Então, esse projeto da escola como comunidade precisa ser um projeto colaborativo e em rede. Por que em rede? Porque se eu tratar a questão como uma questão
em que eu só vejo o todo, cada um se perde nesse todo. Mas se eu vejo como uma rede, em que cada um entra com o seu talento, com a sua capacidade, com a sua parcela de responsabilidade, então eu tenho um compartilhamento, uma troca e uma responsabilização sempre que for necessária. Então, o projeto da escola comunidade precisa envolver a gestão. E a gestão, nós podemos dizer que os professores são responsáveis no trato direto, no relacionamento direto com o aluno. Agora, o gestor, o diretor da escola, ou o diretor e o vice-diretor, precisam valorizar as potencialidades e possibilidades de todos os seus colaboradores. E quando eu falo colaboradores aqui, eu estou falando dessa comunidade colaborativa, dos professores, dos técnicos, do porteiro, da merendeira, de todos, da família. A gestão, ela precisa se envolver para transformar o processo organizacional, para ressignificar as funções de cada participante desse processo e até reinventar relacionamentos ou subprojetos para envolver esta comunidade para ser uma comunidade inclusiva. E novas competências de gestão são necessárias. Quando eu trabalhei numa especialização com formação de gestores e supervisão escolar e supervisão educacional, nós verificamos como que, na maioria das escolas da rede pública, pelo menos, os diretores são escolhidos entre os professores sem maiores formações específicas. Eu lembro que na década de 80, 90, na Faculdade de Educação em São Paulo, o curso de pedagogia oferecia especialização. Então, aqueles que queriam ir para a gestão faziam 1 ano e meio em administração escolar, ou faziam 1 ano e meio em coordenação e orientação pedagógica. No caso dos gestores, além de ter domínio das tecnologias e poder compreender o que é essa plataformização da educação, ele precisa saber, conhecer para orientar os seus professores, os seus técnicos, quando ou quando não usar esta ou aquela tecnologia. É necessário ter competência administrativa, porque a gestão da escola é uma questão de administração. Precisa ter competência financeira, porque precisa saber conhecer, ir atrás, receber, gerenciar os recursos oferecidos ou dotados pelo MEC, e precisa ter o conhecimento pedagógico de como que os professores ensinam e como que os estudantes aprendem. Então, o papel da gestão é fundamental para que essa escola seja inclusiva e que o professor possa ser cobrado também na valorização das potencialidades e possibilidades de todos, não só das pessoas com necessidades, mas destas em particular, para que o professor também transforme, ressignifique, reinvente o seu processo pedagógico, a sua prática pedagógica.
Lembrando que a prática pedagógica não é um caminho de mão única do professor para o estudante, mas é um caminho de interação, cooperação, colaboração entre o corpo docente e entre o corpo discente e entre o corpo docente e o corpo discente. O professor precisa também ter domínio das tecnologias e competência em educação, sem rótulos. Uma educação que seja inclusiva, colaborativa, integrada, respeitosa. Falando de tecnologias, nós temos as tecnologias que estavam presentes na sala de aula na década de 50, livro, caderno, quadro de giz. Nós temos as tecnologias não dependentes de eletricidade. Daí foram chegando as modas. O laboratório de línguas, lá em 1929, o cinematógrafo, né, o aparelho de passar filmes, né, na sala de aula, 1929, que teve uma reação muito grande dos professores e desapareceu. O laboratório de línguas, os vídeos com o projeto Vídeo Escola, muitas escolas eu conheci que receberam uma coleção maravilhosa de vídeos e elas ficaram guardadinhas, nunca abertas na biblioteca. Depois vieram os laboratórios de informática, e daí havia só um professor que aprendia, porque aquele professor era o professor de laboratório. E depois veio a internet, e agora depois vieram os celulares. Então, as tecnologias, elas não podem ser vistas como artefatos de moda. Elas precisam ser vistas como possibilidades de fazer com que o outro aprenda segundo as suas limitações, as suas possibilidades, os seus estilos de aprendizagem. Então, é preciso que todos, gestão e corpo pedagógico, conheça o processo de introdução e de utilização das tecnologias. E eu falo tecnologias adaptativas por quê? Porque chegamos a um ponto hoje com as plataformas que o professor, sabendo utilizá-las, diminui o tempo naquelas ações mais rotineiras, mais automatizadas, e tem os resultados de aprendizagem ou não aprendizagem dos seus estudantes, e podem organizar trilhas de aprendizagem personalizadas, ou pelo menos para grupos com características semelhantes. Para esse processo é necessário um desencadeamento, que significa o quê? Uma sensibilização, uma abertura para entender esse processo e trazer esse processo para a escola. Uma potencialização através do planejamento, da organização, e uma efetivação, que é quando esse processo começa a ser implantado e acompanhado, e a avaliação ela não vem como uma etapa posterior. A avaliação está envolvida desde o desencadeamento do processo. Para quê? Para uma educação igualitária e equitativa. Igualitária na medida em que ela vai oferecer as mesmas oportunidades para todos. Equitativa na medida em que ela oferece de acordo com as necessidades, as possibilidades e as singularidades de cada um. Uma necessidade de disponibilização de recursos tecnológicos na escola,
para que todos possam utilizar esses recursos. A necessidade da capacitação de todos os educadores, não só dos professores de atendimento educacional especializado. A operacionalidade da educação inclusiva com qualificação do atendimento educacional especializado. Vocês viram naquele gráfico que eu apresentei na aula anterior que uma parcela muito grande dos professores que trabalham com atendimento educacional especializado não tiveram formação adequada, suficiente para essa função. Então, o desafio que se desenha para nós é: qualquer profissional pode trabalhar com educação especial? Esta pergunta é para vocês refletirem, é para discutirem entre os professores, entre professores e estudantes, entre professores e gestão. Na minha visão, a partir dos estudos, não opinião, de estudos, pesquisas e prática, não são todos os professores que podem assumir a responsabilidade de trabalhar com jovens e crianças com necessidades específicas. É preciso ter um perfil e ser preparado para isso. Mas essa é a visão a partir dos meus estudos. Eu deixo essa proposta de projeto para vocês trabalharem nas suas escolas, organizarem com seus professores, colegas, num trabalho colaborativo entre pares, conversarem em reuniões com as famílias, e finalizo, então, este mini curso, dizendo que a educação escolar colaborativa e inclusiva pode, sim, se refletir numa sociedade mais inclusiva. A nossa sociedade não é inclusiva. Então, nós não podemos esperar que o que aconteça só dentro de uma sala de aula, que nem sempre é igual ao que acontece em todas as salas de aula da escola, possa reverberar, possa refletir na sociedade, se nós não assumirmos, enquanto professores, gestores, psicólogos, pedagogos da comunidade escola, se nós não colaborarmos, trabalharmos juntos para transformar estes nossos estudantes em cidadãos conscientes, respeitosos, conhecendo os limites seus e os limites dos outros. Então, nós teremos uma educação colaborativa que não precisa do rótulo inclusivo. Para isso, desenvolvimento profissional permanente, que vai levar ao entendimento da diversidade na comunidade escolar. Então, eu trago do Rodrigues aqui, Educação Escolar Inclusiva. A escola regular, se quiser ser capaz de responder com competência e rigor à diversidade de todos os seus alunos, necessita recrutar pessoal mais especializado, terapeutas, psicólogos, trabalhadores sociais, e dispor de equipamentos e recursos materiais mais diferenciados. Em 2006, o Rodrigues já dizia isso. Em 2008, foi elaborada, homologada a Política Nacional de Educação Especial, na perspectiva inclusiva,
E até hoje nós não temos isso aplicado. Na legislação, sim, mas na escola, não. Ainda ele traz sobre o desenvolvimento profissional. Ainda que o desenvolvimento de projetos de educação inclusiva tenha dado realce a um currículo mais social, porque foi isso o que os projetos desde 1998 vinham trazendo, mais social, temos de ter presente que não se pode desperdiçar o conhecimento acumulado. E o que está constantemente a ser produzido, que nos informa sobre intervenções mais especializadas e pode, em muitos casos, permitir a aprendizagem. Então, nós precisamos do conhecimento do teórico junto com o conhecimento experiencial dos professores, dos pedagogos, dos psicólogos, para podermos, de fato, trabalhar a educação inclusiva. E assim nós finalizamos, então, a nossa terceira aula do projeto, do curso Escola Comunidade Colaborativa, com o tema Projeto da Escola, e nós estamos disponibilizando este minicurso no YouTube, e aqueles que desejarem um certificado de participação ou um certificado com horas podem acessar a Escola Boa Aula na secretaria e escolaboaaula.org, se inscreverem neste minicurso para fazer a avaliação e obter o certificado de horas. Ou preenche o formulário e nós enviaremos o certificado de participação. Até uma próxima.